Então estamos em condições de começar, se está? Estamos muito bem. Então, em nome da Comissão, quero agradecer-lhe a presença aqui nesta audição, a requerimento do PSD e aprovada na Comissão, esta audição, se está Estado. Nos termos daquilo que está definido nesta Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o modelo é, inicialmente, o Sr. Estado terá 10 minutos para uma interação inicial e depois serão colocadas as questões nos termos da regra definida pelos grupos parlamentares. E, portanto, tem a palavra, Sr. Estado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados, todos os presentes. Naturalmente que é com gosto que aqui estou também e procurarei também prestar todos os esclarecimentos dentro das minhas competências e da minha esfera de atuação e para já faria primeiro nesta intervenção um enquadramento que me parece importante face ao requerimento que foi apresentado e de alguma forma que dê resposta, espero eu, também a algumas das questões que motivaram este mesmo pedido de audição. Portanto, o mecanismo de recuperação e resiliência foi criado pela Comissão Europeia como instrumento estratégico de resposta à crise provocada pela pandemia de Covid-19 e também para mitigação dos seus impactos económicos e sociais, tendo em vista promover o mais rapidamente possível a recuperação económica e a resiliência das economias da União Europeia e garantir o seu crescimento sustentável a longo prazo. Trata-se, portanto, de um instrumento a ser executado, como sabemos, até 2026 e que é concretizado em planos nacionais, os designados Planos de Recuperação e Resiliência, os quais devem prever um conjunto de reformas e de investimentos que permitirão a cada Estado-membro retomar o crescimento económico sustentado, imprimir resiliência às economias nacionais e reforçar o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década. Assim, considerando as necessidades e os desafios no contexto em apreço, o PRR português foi estruturado em torno de 3 dimensões estratégicas: a resiliência, a transição climática e a transição digital, e organizado em 20 componentes, que integram, por sua vez, um total de 37 reformas e 83 investimentos. Para a sua consecução e concretização destas reformas e destes investimentos, o PRR português foi dotado com 16.644 milhões de euros de financiamento, valor este, como é público, será reforçado em cerca de 10%, de acordo com a decisão que foi tomada e comunicada em junho passado. A execução do plano, nomeadamente os seus investimentos, é contratualizada pela estrutura de missão Recuperar Portugal, com agências ou organismos públicos, sendo eles próprios ou os executores do plano ou assumindo a qualidade de beneficiários diretos ou intermediários. Assim, e conforme estabelecido no PRR, são os beneficiários diretos e intermediários os responsáveis pela implementação física e financeira do investimento a financiar, sendo que, no caso dos beneficiários intermediários, a execução do investimento é assegurada por entidades terceiras por si selecionadas, as quais se constituem desta forma enquanto beneficiários finais do investimento. Se ao Estado, e particularmente ao Governo, cabe a função de levar a cabo as reformas programadas, já no que diz respeito aos investimentos, os 41 beneficiários diretos e principalmente os 35 beneficiários intermediários do PRR, que são responsáveis pela seleção dos projetos apresentados pelos beneficiários finais, desempenham um papel essencial. O reforço da resiliência económica, social e territorial do país constitui a primeira dimensão estruturante deste plano, assumindo especial relevância enquanto resposta de primeira linha de recuperação da nossa economia e no contexto do clima global de incerteza que atualmente vivemos. A implementação das reforço da resiliência do país é essencial para fazer face a efeitos da crise, trilhando o caminho para uma economia mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva. Neste contexto, importa lembrar que a economia portuguesa apresenta um problema persistente de subcapitalização do seu tecido empresarial não financeiro, que soma a uma falha de mercado no tocante ao crédito empresarial, à atividade de capital de risco e ao mercado de capitais em geral. Este obstáculo foi agravado pelos efeitos da pandemia de Covid-19, considerando a sujeição das suas atividades operacionais ao impacto económico fortemente negativo que aquela veio provocar, potenciando a depauperação de capitais próprios, bem como a insustentabilidade do peso da dívida na estrutura de capital de muitas empresas. Assim, este diagnóstico tem uma crónica dificuldade de acesso a financiamento por parte do setor empresarial, obriga a novas soluções financeiras públicas de apoio às empresas. Foi com esse intuito que, em 2020, conforme previsto no Programa de Estabilização Económica e Social português, se procedeu à criação do Banco Português de Fomento e que, no âmbito do PRR,
se contemplou, na componente 5, uma medida relativa à capitalização e inovação empresarial, para a realização da qual a estrutura de missão Recuperar Portugal, entidade a quem está entregue a missão de coordenação técnica e de gestão global do PRR, contratualizou com o IAPMEI e com o Banco Português de Fomento, enquanto beneficiários intermediários, a execução deste mesmo investimento. Através desta contratualização, fica estabelecido um conjunto complexo de direitos e obrigações entre as partes, onde os beneficiários se vinculam contratualmente perante a estrutura, com marcos e metas globais para a execução dos investimentos e com a obrigação de manter fluxos de informação sobre os mesmos. Para além disso, este contrato e as orientações técnicas que, entretanto, foram publicadas pela estrutura, estabelecem as orientações para a elaboração de avisos de abertura de concursos, incluindo a descrição clara dos procedimentos para selecionar, aprovar e contratar com os beneficiários finais a execução das operações, bem como garantir a sua conformidade, sobretudo com os princípios da transparência, da concorrência e objetividade. Ou seja, compete aos beneficiários intermediários, como é exemplo o Banco Português de Fomento, a escolha dos critérios específicos para selecionar e aprovar as operações que melhor contribuem para os objetivos da medida, mas também lhes compete assegurar a realização efetiva dos investimentos financiados, bem como a sua conformidade com a legislação aplicável, com o PRR aprovado, com as condições de financiamento do projeto aprovado, assegurando o acompanhamento e a verificação dos investimentos realizados pelos beneficiários finais. Importa agora clarificar o caso que nos traz a esta Comissão. Como já referi antes, o apoio à capitalização das empresas portuguesas, operacionalizado através do Banco Português de Fomento, está contemplado no investimento Capitalização de Empresas e Resiliência Financeira, cuja dotação total é de 1.550 milhões de euros. Este investimento está dividido em dois subinvestimentos, um de capitalização de empresas e resiliência financeira, com uma dotação de 1.300 milhões de euros, e um outro com a capitalização de empresas e resiliência financeira também, mas para aumento de capital do Banco Português de Fomento, no âmbito para a concretização do InvestEU, com uma dotação de 250 milhões de euros, e é, relativamente ao primeiro, que é esse que é relevante para hoje, que estarei aqui a falar. Para este investimento, como dissemos, foi assinado um contrato de financiamento entre a estrutura de missão, o IAPMEI e o Banco Português de Fomento, na qualidade de beneficiários intermediários, cabendo ao Banco Português de Fomento o papel da sociedade gestora do Fundo de Capitalização e Resiliência. Através deste contrato de financiamento, o Banco Português de Fomento assumiu que a concretização e operacionalização do investimento são da sua responsabilidade, nomeadamente através da seleção e da aprovação do financiamento de operações executadas pelos beneficiários finais, isto é, pelas empresas, que são selecionados em regime de concorrência através de avisos, aberturas de concurso e de critérios claros e previamente conhecidos e disponíveis para consulta nos sítios do Banco de Fomento e da estrutura de missão, nos sítios na internet. Neste contexto, o Banco Português de Fomento lançou, no início do ano, um primeiro aviso de abertura de concurso para o Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência, com a dotação de 400 milhões de euros, no âmbito do qual foram aprovadas as primeiras 12 operações de investimento direto, com valor total de 76,7 milhões de euros, isto é, 19% da dotação disponível. E perante estes números, importa apenas clarificar que a candidatura a financiamento da Pluris Investments, que entretanto retirou a candidatura, não corresponde a mais de metade da dotação das verbas do PRR para a capitalização das empresas, como é alegado no requerimento apresentado para esta audição. Ou seja, estando em causa um financiamento de 40 milhões, este montante representa 10% da dotação do aviso e 3% da dotação total da verba destinada neste subinvestimento para a capitalização das empresas. Segundo o Banco Português de Fomento, e não temos razões para crer o contrário, as 12 empresas que viram os seus projetos aprovados apresentaram projetos enquadrados nos critérios estabelecidos no aviso em apreço. Para ser efetuada a avaliação destas candidaturas, as mesmas têm de cumprir todas as condições incluídas no aviso e ficha de produto. A análise destas candidaturas foi efetuada pelo Banco, sendo que no caso dos investimentos serem superiores a 10 milhões de euros, carecem e careceram de parecer de uma Comissão Técnica de Investimento, sendo, no entanto, a decisão final da Administração do Banco Português de Fomento. Por outras palavras, o Banco Português de Fomento é autónomo, independente e, enquanto beneficiário intermediário, definiu critérios objetivos para a seleção de empresas no aviso que lançou para o investimento que é responsável no PRR.
Estes critérios são completamente alheios tanto ao Governo como à estrutura de Missão Recuperar Portugal, isto é, desde que os avisos lançados cumpram o estabelecido nos compromissos assumidos com a Comissão e na legislação nacional e comunitária do PRR, a estrutura de missão não procede a qualquer análise dos critérios e metodologias dos avisos definidos pelos beneficiários do PRR. Ou seja, o Governo não teve, nem poderia ter qualquer intervenção neste processo, porque isso representaria uma interferência na autonomia de uma instituição financeira. Todavia, o Governo, através da estrutura de Missão Recuperar Portugal, entidade tutelada pelo Ministério da Presidência, não deixará de acompanhar, supervisionar e realizar ações de controle a esta e outras operações de PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cumpriu religiosamente o tempo que estava definido, portanto, acho que foi mesmo feito. Portanto, os termos normais desta audição, em termos de questões colocadas pelos parlamentares, haverá uma primeira ronda, poderá haver 3 rondas, mas a primeira ronda será colocada por cada grupo parlamentar as questões, depois resposta do Sr. Secretário de Estado. Compete ao partido que fez o requerimento, que apresentou o requerimento, neste caso ao Partido Social Democrata, as questões a serem colocadas, e será o Sr. Deputado Hugo Carneiro, terá 7 minutos, que depois o Sr. Secretário de Estado terá o mesmo tempo para responder. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os meus colegas deputados. Efetivamente, o Partido Social Democrata apresentou este requerimento na sequência das notícias que vieram a público sobre o financiamento garantido à Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, no valor de 40 milhões de euros, porque, à luz do que nós ficamos a conhecer, este financiamento contradiz, aparentemente, aqueles que deveriam ser os objetivos na utilização dos fundos do PRR. Portanto, capitalizar o máximo de número de empresas, pequenas e médias empresas, e não necessariamente grandes empresários já estabelecidos, o que, claro, esta circunstância que viemos a conhecer suscita a ponderação sobre os reais motivos que levam à atribuição de valores tão elevados a certas empresas portuguesas. É uma constatação que a aplicação e a utilização dos fundos do PRR está atrasada. O próprio Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro e de outros intervenientes, já vieram falar na necessidade de adiar os prazos do PRR e aquilo que eventualmente poderá questionar-se, desde logo, é se o Banco de Fomento, com ou não a complacência do Governo, decidiu adotar o caminho mais fácil. Se nós estamos atrasados, então vamos atribuir grandes verbas, grandes valores a meia dúzia de empresas, em vez de disseminarmos por muitas mais empresas aquelas que efetivamente precisam. E, claro, que a questão não fica por aqui. Há uma dúvida que tem sido colocada muitas vezes, que é sobre quais são os critérios que levam à atribuição de verbas ou de financiamento a estas empresas. Alguns dos principais responsáveis têm dito que os critérios podem ser consultados no site do Banco de Fomento, como os senhores deputados que estão aqui para fazer perguntas e para escrutinar a aplicação do PRR, tivessem agora de fazer o escrutínio dos sites do Banco do Fomento, era o que faltava. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de lhe colocar é se o Governo definiu orientações relativamente aos critérios, por exemplo, das empresas estratégicas que devem ser apresentadas, devem ser apoiadas com fundos do PRR, se o Governo definiu algum tipo de critérios, quais é que são e se nos pode remeter esses critérios. E se tem conhecimento dos critérios que o Banco de Fomento aprovou, se nos puder remeter, eu também agradeço, porque não é competência dos deputados ir agora fazer o trabalho de pesquisar no site do Banco de Fomento nas centenas e milhares de páginas que o Banco tem publicadas no seu site, os critérios. Portanto, nós estamos aqui para escrutinar e, portanto, as questões devem ser colocadas e as respostas devem ser claras e objetivas. E, portanto, pedia-lhe a sua colaboração, se tiver capacidade para isso, de nos poder auxiliar neste escrutínio.
Depois, nós ficamos a saber também que o apoio que foi dado à Pluris, no valor de 40 milhões de euros, se destinava depois a ser investido na Mystic Rivers, acho que é assim que se chama, no fundo para comprar barcos. Estamos a falar do setor do turismo. Ninguém duvida dos senhores deputados que aqui estão, certamente, que o setor do turismo é absolutamente fulcral na produção nacional, o peso que tem no PIB português, mas também a pandemia levou-nos a compreender que Portugal tem que diversificar as fontes de geração de riqueza noutros setores que não necessariamente o setor do turismo, porque, se assim for, basta acontecer uma pandemia para percebermos exatamente quais são os efeitos que daí advêm, sem prejuízo, claro, se os projetos tiverem mais-valia de eventualmente serem apoiados. Mas também tivemos conhecimento que outros países na Europa tomaram outras opções. Por exemplo, em Espanha existe a tentativa de criar indústrias de raiz e há uma forte aposta do governo espanhol para, de facto, revolucionar o modelo industrial desse país, que é, de resto, algo que veio à baila quando nós vivemos o momento da pandemia, quando os circuitos de fornecimento de matérias-primas começaram a ser estrangulados e se percebeu que a Europa estava completamente dependente da Ásia, todos falaram na necessidade de, na Europa, estimular e desenvolver outras indústrias. Ora, não me parece que o apoio para comprar barcos se destine a criar novas dinâmicas na economia portuguesa. Não parece. Claro, poder-me-á dar o exemplo, mas apoiamos o desenvolvimento e a investigação de baterias elétricas, por exemplo, da Simoldes, que eventualmente pode ser um investimento estratégico pelas mais-valias do projeto. Mas isso não é a compra de barcos. Portanto, isso realmente é inovador. Aqui estamos a falar da compra de barcos, de um empresário que supostamente até tem capitais para avançar com estes investimentos e que não precisava dos fundos do Banco de Fomento, tanto assim que desistiu do financiamento. E, portanto, se não precisava, porque é que nós fomos apoiar este tipo de investimento, sem colocar em causa, seja o empresário A ou o empresário B, tem a ver com os critérios daquilo que é ou deve ser considerado verdadeiramente estratégico. E o Governo não pode deixar que outras entidades infraestatais, o Banco de Fomento, venha agora definir o que é que deve ser considerado estratégico ou não. O Governo tem que dizer o que é estratégico e tem que dar conhecimento de quais são os critérios e essa informação deve ser clara e transparente. Depois, nós percebemos também que até meados de junho teriam sido aprovados no Banco de Fomento 76,7 milhões. O Governo português tem compromissos com a Europa na aplicação de programas de 1.300 milhões de euros até ao final, salvo erro, de 2023. E, portanto, a minha dúvida é, se nós só aprovamos 76,7 milhões no Banco de Fomento até junho, agosto, como é que vamos aprovar o resto que falta até 1.300 milhões, se é que vamos depender do Banco de Fomento ou de outras entidades para o fazer. Claro que há investimentos. Sim, concluir. Claro que há investimentos, para concluir, claro que há investimentos que estão a avançar noutras frentes, noutras áreas, referiu aqui algumas delas, mas também sobre isso, analisando a informação que nos foi divulgada da Recuperar Portugal, nós vemos que os pagamentos que estão a ser feitos são maioritariamente entidades públicas ou empresas públicas, 10% dos pagamentos feitos, enquanto que as empresas vai 2,3%. Isto significa que as estratégias às tantas estão descentradas. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A Secretária do Planeamento, a doutora Idália Pinheiro, tem a palavra para responder no mesmo tempo, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro, pelas questões aqui colocadas. Eu começava precisamente pela questão que referiu aqui do PRR e do atraso verificado ou da estratégia não estar a ser alcançada. É importante perceber que o PRR não tem o mesmo funcionamento dos restantes programas operacionais, sejam temáticos, sejam eles regionais, que estamos habituados. E, portanto, no PRR o que temos é um conjunto de marcos e metas, que eu referi na minha apresentação inicial, na minha intervenção inicial, e que temos objetivos a cumprir, portanto, esses marcos e metas, semestralmente. E, portanto, temos que apresentar toda a documentação que comprove o cumprimento precisamente desses marcos e metas. E, portanto, nós apresentamos o primeiro pedido de pagamento atempadamente
e, nomeadamente, foi aprovado logo nos primeiros. Temos, até ao final do terceiro trimestre, como está definido e foi amplamente divulgado, para a apresentação do segundo pedido de desembolso. É nisso que estamos a trabalhar todos nós, todas as entidades beneficiárias, todos os beneficiários diretos e todos os beneficiários finais. E, portanto, depois de cumprir, se não cumprimos o prazo, e, portanto, aí podem falar, sim, em atraso. Outra questão é reconhecer as dificuldades. Nós temos um plano até 2026 e não vamos ignorar o momento em que estamos a viver. Se, no momento da aprovação do PRR, o mesmo era ambicioso, neste momento, para além de ambicioso, vivemos uma conjuntura económica que dificulta todo o processo, seja ao nível do fornecimento de matérias-primas, de componentes, seja ao nível dos custos associados. E, portanto, daí o Governo português ter feito publicamente e demonstrado junto da Comissão a necessidade, que não é só para Portugal, como devem imaginar, de prolongar a data de 2026. E, portanto, é uma discussão que tem que estar no âmago da discussão da Comissão e, portanto, foi por isso que fizemos esta apresentação. Diferente é, até o momento, todo o trabalho, e como não pode deixar de ser, face ao contrato que temos, face às regras que temos, cumprir todos os marcos e metas que estão determinados e, portanto, falo em atraso, mas não há atraso, e relativamente às transferências, como em tudo, como na construção de uma casa, temos que começar pelo projeto, temos que depois iniciar a construção e, portanto, tem todo um processo para seguir. E, portanto, é normal que, tendo o PRR pouco mais de um ano, que haja necessidade de uma fase de maturidade e só no final do processo e ao longo do processo é que se efetuam os pagamentos. Outra coisa, que é uma dicotomia que de alguma forma temos de desconstruir, que é a diferença entre o público e o privado e o apoio ao público e às empresas. As empresas têm, no PRR português, um apoio superior à média da União Europeia. Ponto 1. Ponto número 2, os apoios podem ser diretos, podem ser, e são, aos apoios diretos, perdão. Para além disso, todos os investimentos feitos pelas entidades públicas são naturalmente concretizados por entidades privadas, por empresas que concorrem a estes mesmos procedimentos de contratação e, em terceiro lugar, porque, como eu disse na minha intervenção, temos investimentos, mas também temos reformas. E, portanto, relativamente a isso, também é determinante não só os investimentos na administração pública, mas também as reformas efetuadas para os custos de contexto, que é aquilo que tanto o cidadão como as empresas muitas vezes mais ambicionam, mais do que apoios diretos em financiamento, que obviamente também são importantes e daí estamos a falar desta necessidade de capitalização. Em relação ao capitalizar o máximo de empresas, e disso eu teria capacidade para dar resposta, eu imagino que quando diz a capacidade tem a ver estar ou não estar na minha esfera de atuação e de o poder fazer, ou ter a informação disponível, se não tiver, como é evidente, enviarei a que tiver enviar atempadamente para a Comissão e, naturalmente, para os senhores deputados. E, portanto, o objetivo, como referiu, não somos nós, eu já o disse, é o Banco de Fomento, que tem uma tutela, que não é o Ministério da Presidência, que define prioridades. Nós também não definimos, são 20 componentes, nós não definimos onde é que vão ser instalados os centros de saúde, como não definimos, nós, Ministério da Presidência e Planeamento, como não definimos onde são instalados, onde são feitas as creches, ou são reconstruídas as creches. Portanto, há tutelas com conhecimento específico que o tem que fazer. O Banco de Fomento não é diferente. E, portanto, relativamente a isso, agora, a prioridade é, o Banco de Fomento tem a capacidade de pôr ao dispor da economia de 1.300 milhões, como também referiu, e eu próprio tinha referido, e, portanto, é preciso fazer essa aplicação e chegar da forma mais direta às empresas e dar resposta à necessidade das empresas. Até à data de hoje, o Banco de Fomento colocou em avisos metade destes 1.300 milhões que abriu às empresas. E, portanto, temos colocar, hoje houve uma comissão anterior a esta, em que se falou que a breve trecho, uma comissão não, a comissão foi a mesma, mas teve aqui a Presidente, uma audição anterior, em que a Presidente Executiva do Banco de Fomento referiu aqui que a breve trecho também teremos resultados relativamente ao resto das candidaturas. E, portanto, aquele que é o objetivo e é o desafio, e que o Banco de Fomento tem, porque tem um contrato com a estrutura de missão, que é a entidade que enquanto State de Estado do planeamento tutelo, que tem que cumprir. E, portanto, é aplicar esses 1.300 milhões de euros, chegando, volto a dizer, se foi identificado que havia uma necessidade de recapitalização,
temos que dar resposta a essa mesma recapitalização. Relativamente aos critérios, os critérios, como eu disse, não somos nós que determinamos os critérios, o que nós garantimos é que todos os avisos e todos os concursos dão resposta, por um lado, ao que foi contratado com a Comissão Europeia, ao que consta dos mecanismos de verificação e que tem um conjunto de princípios, seja da transparência, seja do duplo financiamento, que têm de ser assegurados. Isto, enquanto estrutura de missão, é essa a resposta que posso dar. Evidentemente que eu não estou à espera que os senhores deputados tenham que conhecer a fundo todos os pedidos e, naturalmente, acredito que nas audiências, quando referem da possibilidade de aceder no site, é simplesmente para informação, mas estamos a falar de 18 páginas, o produto deste investimento. Portanto, diria que está verdadeiramente objetivo, consta todas as informações, tanto do site, peço desculpa, repetir do Banco de Fomento, como da estrutura Recuperar Portugal. E, portanto, são objetivos, são públicos, são claros e temos que garantir o seu cumprimento. Como eu terminei a minha primeira intervenção, não é por não ser a estrutura de missão a definir estes critérios ao Ministério da Presidência nas competências de planeamento, não é por isso que não temos obrigações de acompanhamento dos projetos e dos investimentos, seja do ponto de vista sistemático, seja do ponto de vista concreto do projeto, de controle também e de auditoria, como é evidente. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Senhor, agora compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Hugo Costa, faz favor, 7 minutos para as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, agradecer a sua presença e, sendo a primeira vez nesta Comissão, também uma saudação por isso. Primeira vez nestas funções. O Sr. Secretário de Estado já vinha a esta Comissão em funções anteriores, mas nestas funções, a primeira vez que está aqui presente, também cumprimentá-lo pela transparência e clareza da sua apresentação. Como bem disse, Sr. Secretário de Estado, o Plano de Recuperação e Resiliência tem uma importância crucial para a nossa economia em conjunto com os outros fundos comunitários, nomeadamente com o remanescente do Portugal 2020, com o Portugal 2030, e representa 16,6 mil milhões de euros de financiamento e, como bem disse, 10% desse valor será majorado muito brevemente. Isso é o ponto prévio que é importante relembrar o que estamos a debater. Depois, uma primeira questão que lhe gostava de fazer é se, quando vemos, por exemplo, a questão dos atrasos, o debate sobre os atrasos, se isso não é normal também em qualquer processo de financiamento, é haver uma fase inicial em que não há execução ainda, porque estamos a um processo de candidaturas, e depois é que temos esse ponto em que já está com mais execução. Isso é o normal de todos os processos e também nos outros países. Depois, quando muitas vezes é referido a questão das empresas, sublinhar que o que já foi aqui referido pelo Sr. Secretário de Estado, que o nosso PRR tem uma percentagem superior à média europeia para empresas e estamos a falar só de valores diretos de 4,6 mil milhões de euros, além dos valores indiretos, onde também as empresas estão colocadas. Porque, naturalmente, quando estamos a falar de investimento público num conjunto de matérias, acabamos também por estar a beneficiar o investimento privado, seja a nível de infraestrutura, seja a nível de construção de centros de saúde, seja a nível de educação, estamos também a beneficiar o investimento privado. Indo ao ponto do requerimento do Partido Social Democrata, a primeira questão que gostaria de fazer, para acabar de vez com algumas confusões que são aqui colocadas, é se existe alguma possibilidade do Governo ter alguma intervenção nestas decisões, porque a sua chamada num contexto desta polémica, e é importante também termos esta noção. Se a parte do Sr. Secretário de Estado, mas também do próprio Governo, nós sabemos que o Sr. Secretário de Estado nem sequer tutela o Banco de Fomento, mas indo um pouco além disso, se o Governo tem alguma possibilidade de mexer diretamente quais são as empresas que são aprovadas ou não aprovadas. Depois estamos a falar de um valor que está no Banco de Fomento de cerca de cerca de 1.300 milhões de euros, e esse valor é muito significativo, naturalmente, é significativo para as empresas. Este apoio concreto que estamos aqui a debater obrigava as empresas a terem uma redução de capital, além de ter um conjunto de critérios, naturalmente, de compliance, de risco, que foram aqui colocados, percebendo
nós, que o Sr. Secretário de Estado não tem interferência direta nesses critérios, eles já foram explicados e explicitados na audição anterior e parece-nos a nós, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que esses critérios de compliance e esses critérios de risco estavam colocados de forma correta. E não temos razão para duvidar que não estavam, porque aí teríamos outro tipo de debates e não este debate nesta Casa. Depois, questionar se o facto do Banco de Fomento ter também ele, além de, naturalmente sendo tutela do Ministério da Economia e do Mar, mas tendo também regulação do Banco de Portugal, não coloca aqui também outros critérios de compliance, outros critérios de garantia também que não permitem nunca a intervenção direta do Estado e do Governo nas suas tomadas de decisões. Isso também gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado. Depois, muito bem, o Sr. Secretário de Estado falou da questão dos prazos e do pedido português e de outros países europeus do prolongamento da questão dos prazos e do PRR, e para nós essa é uma questão crucial. No contexto do Plano de Recuperação e Resiliência foi em resposta à pandemia, também em resposta às dificuldades das nossas empresas, às dificuldades das nossas famílias e da necessidade de uma resposta económica a esse desafio. Naturalmente que a questão do conflito no leste europeu, também a questão das cadeias de distribuição de estarem com cada vez mais dificuldade, coloca dificuldade nas matérias-primas e coloca também um aumento de preços que torna difícil alguma da execução, tal como ela está colocada. Por isso, sublinhar esta questão aqui colocada, porque para nós é importante que o valor seja executado, mas seja executado com claro ganhos para o país e também com a majoração económica, com os efeitos multiplicadores que o Plano de Recuperação e Resiliência tem para o nosso país. Por isso, questionar também, a nível das empresas, se acredita, o Banco de Fomento, há pouco a Sra. Presidente do Banco de Fomento falou que vamos ter novidades sobre outros assuntos, se acredita também que a execução na área das empresas, também nestes 1.300 milhões de euros, vai aumentar e também quais são os dados que têm sobre essa matéria. Depois, importa aqui clarificar uma matéria, segundo a intervenção do Sr. Secretário de Estado. Muito ouvimos falar que este apoio significava 50% do valor global e o Sr. Secretário de Estado vem dizer que este montante representava apenas 10% da dotação do aviso e 3% da dotação total. Questionar porque é que tem existido esta confusão também sobre estes valores, porque tem sido muito referido e mesmo na intervenção anterior, no debate anterior, foi muito batida a questão dos 50% e o Sr. Secretário de Estado apresenta que apenas representa 10% da dotação total do aviso e 3% da dotação total. É importante também termos dados para percebermos porque é que existem aqui alguns dados diferenciados. Por isso, e terminava esta intervenção dizendo que para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a transparência nestes atos e também na gestão dos fundos comunitários é crucial e não podemos, colocando notícias e colocando debates sobre estes assuntos, colocar em causa também aquilo que é a execução do programa e temos que dar também transparência e temos que dar segurança a todos os agentes quando fazem este tipo de candidaturas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Secretário de Estado de Planeamento, para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Relativamente aos atrasos, são normais. Eu não gostaria de... penso que não devemos falar em atrasos, devemos falar em processos de maturidade dos projetos e, portanto, é natural que, ao longo de um plano com esta dimensão, com tantas componentes, com tantos projetos, dificilmente não teríamos atrasos em alguns projetos e, portanto, temos que os compensar, como outros projetos, em particular investimentos, em que temos metas que estão lá mais longe, mas que vamos antecipar. E, portanto, da mesma forma, a crise que estamos a viver, decorrente do conflito e da guerra na Ucrânia, não abrange ou não atingem da mesma forma todas as componentes deste PRR. Portanto, dizer que, sobretudo, há aqui um período importante de maturidade. Mas Portugal tem, ao longo dos anos, independentemente, e digo desde o início, independentemente dos governos que estavam nesse momento, teve sempre bons resultados do ponto de vista da execução dos fundos estruturais e, portanto, não é uma diferença agora, nomeadamente naquilo que diz respeito ao PRR, ainda que tenha um funcionamento diferente daquele que estávamos habituados. Se o Governo tem alguma intervenção em relação às candidaturas que são selecionadas, a resposta é evidentemente que é não. Diferente, e acho que essa é a discussão
que deve ser tida do ponto de vista político é relativamente aos instrumentos, se eles estão adaptados, se não estão adaptados, e portanto, essa é outra discussão que deve ser tida e que pode ser tida. Agora, relativamente à intervenção, essa é evidentemente que a resposta é não. Relativamente ao banco, referiu aqui, eu há pouco falei do controlo, falei do acompanhamento, falei de ações de verificação no próprio terreno, que são feitas a projetos, seja em função da materialidade, seja em função do risco, seja em função de uma denúncia que possa, evidentemente, surgir, mas, para além do Banco de Portugal, eu gostaria de referir aqui que nós temos ações de controle desenvolvidas pelo Tribunal de Contas, refiro-me ao PRR, ações de controle, auditorias e ou verificações desenvolvidas pela Inspeção-Geral de Finanças. Ações de controle setoriais das inspeções setoriais sobre os beneficiários intermediários, como é o caso do Banco de Fomento. Ações de controle da Comissão Europeia. Aqui referimos à auditoria de sistemas e à componente de auditorias de marcos e metas. Portanto, quando submetemos os pedidos de pagamento, os mesmos são verificados. Sendo neste caso, serão objeto de exame em função dos critérios de amostragem que a Comissão entenda naturalmente aplicar. E depois temos ações de controle do próprio Tribunal de Contas Europeu. Portanto, acho difícil que haja processos para ser correto, que sejam mais auditados relativamente a isto. Relativamente às notícias, ao que posso dar para o futuro e para as empresas, e também, no fundo, complementando um pouco a resposta que dei da intervenção do deputado do PSD, em que foi aqui feita uma referência à questão do apoio às empresas, o PRR não é só o Banco de Fomento, e para além de todos os processos, se há processo que nos tem que dar esperança enquanto portugueses, não é para o Governo, enquanto portugueses, pelo envolvimento das empresas, pelo envolvimento da economia, pelo envolvimento de todas as entidades em todo o processo, é precisamente as agendas mobilizadoras que se dirigem precisamente às empresas, e isso sim é transformador, isso sim é inovação, com risco associado, assumimos esse risco, e felizmente começámos com um valor de cerca de 900 milhões de euros definido no PRR, desde sempre, porque obviamente não saberíamos de forma correta ou precisa qual seria a procura, mas desde o início dissemos que o iríamos reforçar caso houvesse necessidade. O que vai acontecer, que é uma boa resposta, que as empresas deram, volto a dizer, numa parceria com a Academia, que é uma crítica que muito se faz em Portugal, que não há esta junção ou este trabalho, esta ligação direta entre as empresas e a Academia, para além naturalmente das pessoas que são formadas nas universidades e que depois prestam o seu trabalho diretamente nas empresas e trazem uma mais-valia para as mesmas, mas gostaria, para além dos instrumentos de capitalização aqui que referimos, referir o caso concreto das agendas mobilizadoras, que parece-me um bom exemplo daquilo que pode ser feito de forma diferente, de forma inovadora, assegurando os princípios, seja da sustentabilidade ambiental, mas também do ponto de vista do princípio ou do objetivo também da transição digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os seus deputados e um cumprimento especial e um agradecimento por estar presente ao Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro. Eu começava, Sr. Secretário de Estado, por pegar num ponto que referiu há instantes que teve a ver com a audição anterior. E deixe-me dizer isto com um sentimento de desabafo. Eu vim para a audição anterior com uma expectativa de que as dúvidas que eu tenho e que muitos dos presentes nesta sala também tinham fossem esclarecidas. E acredito que eu saí da Comissão, ao fim de 3 rondas de questões, ainda com mais dúvidas e mais confuso. É perfeitamente inadmissível uma audição nos termos que aqui assistimos anteriormente. E o Governo tem responsabilidade nisto, porque, tanto quanto eu sei, a equipa executiva do Banco de Fomento é indicada pelo Governo. Portanto, deixo essa sugestão, que analisem, vejam o vídeo da Comissão anterior e revejam se é a pessoa certa no sítio certo. Falou também no investimento nos fundos comunitários, PRR e por aí fora. E eu olho para alguns indicadores com
não com estranheza, mas com tristeza, ver que Portugal, 88% do investimento público provém dos fundos comunitários. 88%. Luxemburgo, 1%. Holanda, 1%. Dinamarca, 2%. Suécia, 3%. Pelo menos em alguma coisa, com este governo socialista, Portugal lidera. É a mão estendida perante a Europa. E aí eu tiro-vos o chapéu. Mas há coisas em que eu não posso tirar o chapéu, que é precisamente na parte das empresas. As empresas que dependem destes fundos, que dependem destes planos de recuperação e resiliência. E nas empresas nós vemos aqui dados perfeitamente escandalosos. Se a umas se aprova 40 milhões de financiamento, a outras são recusadas porque um simples CAI não está enquadrado no que foi determinado como sendo objeto de financiamento. Mas pior do que isso, apenas 27% das microempresas que concorreram aos fundos tiveram um resultado positivo. 34% das pequenas empresas, 48% das médias empresas e 45% das grandes empresas. E eu pergunto-lhe objetivamente, são estas empresas que estão impreparadas para terem acesso aos fundos comunitários ou o filtro que o Governo aplicou para a canalização, distribuição e aprovação destes fundos está demasiadamente apertado que não permite às empresas concorrerem ou verem os seus projetos apoiados, ou então, em determinado momento, tamanha a burocracia que existe, desistirem de tentar, resignarem-se, continuar a lutar com os meios próprios ou, em muitos casos, como o senhor sabe, fecharem as portas, encerrarem a atividade e mandarem os seus colaboradores para o desemprego. Mas há outra questão que eu lhe queria colocar. Dia 24 de agosto, foram divulgados alguns dados acerca da execução do PRR. E, estranhamente, nós percebemos que foram realizados pagamentos de aproximadamente 1.900 milhões de euros, que estavam aprovados, perdão, e que desses 1.900, só 700 e qualquer coisa milhões é que estavam atribuídos aos beneficiários diretos e ou finais. Ou seja, 4,6% do total aprovado. E, estranhamente ou não, e vai de encontro à forma como comecei a minha intervenção, 89% dessas verbas foram pagas a entidades do setor público, ou seja, 11% para o privado. E eu pergunto-lhe com esta clareza e gostava de obter da sua parte uma resposta da mesma forma. É ou não coincidência que o setor público leva grande parte das verbas, as empresas privadas uma parte muito reduzida e dessas mais de metade ficam pelo caminho e outras, volto a referir, e também gostava do seu comentário sobre isso, 40 milhões dos 40 milhões que foram pedidos. Ou seja, mais de 50% da verba destinada. Naturalmente que o senhor disse, e com razão, que não tem este Governo intervenção na aprovação das candidaturas. Quero concluir, Sr. Deputado. Que não. Vou concluir, Sr. Presidente. Mas tem intervenção direta na nomeação de quem decide estas candidaturas. E eu pergunto-lhe, essas pessoas que analisam e que decidem estas candidaturas e estes projetos são devidamente acompanhados pelo Governo e quais são as medidas que o Governo tenciona aplicar caso o cumprimento que, neste caso, o Banco de Fomento está a ter
não se cumpra na íntegra como é desejável. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Secretário de Estado de Planeamento, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Relativamente à prestação da audição, aqui o que espero é corresponder à expectativa e que possa dar a resposta, naturalmente nem sempre a resposta que desejarão, mas a resposta que posso dar, nomeadamente face aos dados que existem e às competências que me estão atribuídas. Relativamente à questão de Portugal, que referiu aqui, dependendo dos fundos comunitários, primeiro, há aqui uma questão, nós estamos sempre a falar, falamos aqui do PRR, como é evidente, porque é o assunto que aqui nos traz, mas temos que integrar o PRR num conjunto mais alargado de financiamentos e de uma estratégia 2030, que no fundo esteve na base tanto do Portugal 2030, que está neste momento os POs em discussão e para aprovação, mas também do PRR. E, portanto, aquilo que eu diria, obviamente, é que temos de ter as condições e a capacidade para dar resposta à execução daquilo que temos disponível, seja para as famílias, seja para as empresas, seja também para o próprio Estado, que é importante conseguirmos termos mais condições, seja do ponto de vista físico, mas também dos procedimentos e das reformas que estamos obrigados, mas porque não nos foram impostas, porque nós definimos no próprio plano, para podermos dar uma resposta melhor e, como já o disse, para reduzir também custos de contexto. Portanto, parece-me que devemos, no fundo, estar conscientes das dificuldades, das ambições, mas também aquilo que temos que fazer face aos fundos disponíveis, como Portugal tem dado bons exemplos também ao longo dos anos. Se são as empresas ou não, eu já aqui várias vezes referi, não o quero desiludir, mas só me posso referir sobre aquilo que está na minha tutela e que diretamente tenho, no fundo, tanto a informação como a decisão. E, portanto, aquilo que se as empresas estão ou não estão capazes. Foi feito um diagnóstico de uma necessidade de capitalização. No âmbito do PRR foi criado um instrumento de 1.500 milhões e depois, para este em particular, 1.300 milhões, como já aqui foi referido, que têm que ser concretizados as aprovações, até ao final de 2023. E, portanto, aquilo que me preocupa, e é isso e aqui digo como Secretário de Estado do Planeamento, mas como cidadão também, é que consigamos dar resposta àquilo que consta do diagnóstico e das necessidades das empresas. E, portanto, tem que haver produtos dirigidos às necessidades. E, portanto, o que temos é que garantir que até ao final de 2023 conseguimos aplicar os 1.300 milhões, que os conseguimos aplicar bem e que eles dão resposta. E, portanto, é essa a grande preocupação. E depois, certamente, voltarei também cá a esta comissão para podermos avaliar em concreto a concretização ou não desses mesmos objetivos. Relativamente aos dados que referiu, no fundo estava a falar do relatório que nós, estrutura de missão, mensalmente publicamos com a evolução, com a execução do PRR. Eu volto a dizer, os projetos têm um início, têm que ser pensados, têm que ser desenhados, tem que haver concursos e depois sim, desculpem lá, mas é pôr a primeira pedra e começar a construir. Estou a utilizar o exemplo da construção, obviamente o PRR não é de forma alguma só construção, nem perto, mas seja num processo mais imaterial, estes procedimentos ou análogos têm que acontecer. E, portanto, como em tudo, é normal que a execução vai crescendo ao longo do tempo. Ainda esta semana estamos a assinar, e na semana anterior, contratos relativamente à componente das respostas sociais. Portanto, alguns neste momento já estão no terreno e outros vão ser lançados agora aos concursos. Portanto, a breve trecho, teremos condições para que as nossas populações, as empresas que trabalham nessas obras, tenham condições para trabalhar, para ter os seus resultados e servir a todos nós. Relativamente ao que está para as empresas e a questão que referiu da coincidência, que não há coincidências, porque o PRR está muito bem definido. E, portanto, muito bem, podemos discutir a substância do mesmo, se concordamos ou não, mas está efetivamente definido. Há um conjunto de componentes, reformas e investimentos. E, portanto, a isso não foge. E daí temos 38%, há pouco eu não referi a percentagem, mas 38% de investimento direto às empresas no âmbito do PRR. Valor este que vai naturalmente crescer, quando há o compromisso de, pelo menos, não digo a totalidade, mas grande parte dos 10% que foram aprovados para, no fundo, acrescer
ao valor aprovado do PRR serão canalizados precisamente para o apoio às agendas mobilizadoras, que servem quem? Sobretudo as empresas e também uma parte para a própria academia e para, no fundo, todos os institutos de investigação que constam deste processo. Referi 38% quando temos 32% da média europeia. E, portanto, são estes os indicadores e, portanto, que vão crescendo ao longo do tempo e, volto a dizer, com todas as dificuldades que naturalmente vamos enfrentar, mas não há propriamente, ou seja, volto a dizer, haverá certamente projetos com atraso, como em tudo, mas o PRR, neste momento, como está, não há atraso. Agora, se me perguntar se temos de ter preocupação em relação ao futuro, sim, temos preocupação porque vivemos especialmente um momento difícil. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Creio que a discussão que hoje temos aqui na Comissão relativamente ao facto de ter sido atribuído a um grupo económico 40 milhões de euros no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica, a questão que se coloca é exatamente de que orientações é que são definidas por parte do Governo quando, para grandes empresas, para os grupos económicos, como foi este o exemplo, foi atribuído 40 milhões, de facto há critérios que não se compreendem, esta decisão é de todo, não é aceitável, e depois as micro, pequenas e médias empresas, que são a base do nosso tecido empresarial, têm extremas dificuldades em conseguir um conjunto de apoios. E esta é, de facto, a questão de fundo que aqui está colocada, porque aquilo que esta questão, esta situação, o que revela é, de facto, uma submissão por parte do Governo aos interesses dos grupos económicos. E esta era a primeira questão que gostaria de colocar, até tendo em conta que o Sr. Secretário de Estado fez referência que são definidos às orientações do Governo, mas depois o banco, neste caso o Banco de Fomento, define os seus próprios critérios objetivos. Mas estamos a falar de uma matéria que é de facto de grande importância e que o Governo não se pode aliviar daquilo que é a sua responsabilidade, daquilo que é a sua intervenção e de garantir de facto o cumprimento da estratégia, das orientações, ou seja, não pode se aliar desta matéria. E, portanto, a primeira questão é exatamente essa. Quais é que foram as orientações que foram relativas à atribuição de apoios que o Governo deu ao Banco Português de Fomento? É importante que isto fique, de facto, clarificado para se perceber. Aliás, este episódio deixa bem claro, mas é importante perceber qual é que é, de facto, a estratégia e os objetivos. Depois, a segunda questão que gostaria de colocar é se o Governo considera adequado que uma só empresa possa ter um volume de apoio de 40 milhões de euros quando são negados, ou são muito limitados, os apoios à esmagadora maioria das micro, pequenas e médias empresas. Eu não vou entrar na discussão dos números e da percentagem. A verdade é que, em termos absolutos, estamos a falar de um montante que é bastante significativo e quando, ou seja, a maioria das micro, pequenas e médias empresas tem dificuldades, não consegue aceder a um conjunto de apoios pela burocracia, pelos critérios que são colocados, por de facto são criados um conjunto de instrumentos que não são dirigidos às micro, pequenas e médias empresas, mas são definidos, ou seja, feitos um pouco à luz daquilo que são os interesses dos grupos económicos. Depois, uma outra questão que gostaria de colocar, que nos parece também de grande importância, prende-se com aquilo que são as prioridades por parte do PRR, porque uma das questões, e nós colocámos logo desde de início, um dos déficits do nosso país é o déficit produtivo. E há necessidade, de facto, de haver uma resposta para apoiar os setores produtivos no nosso país. Mais uma vez, eles são secundarizados nesses apoios, quando os setores produtivos são estratégicos para o nosso desenvolvimento económico. E este era o terceiro aspecto que gostaria de colocar, se não considera que, de facto, no quadro daquelas que são as prioridades, deve haver aqui um apoio significativo para os setores produtivos. E uma última questão
que se prende com o seguinte, que é, tendo em conta esta realidade, que medidas ou de que forma é que o Governo pretende intervir para assegurar, de facto, o apoio que é fundamental para as micro, pequenas e médias empresas, como referi, em que assenta a base do nosso tecido económico, e era esta a questão que queria colocar. Muito obrigado, deputada Paula Santos. Sr. Secretário de Estado de Planeamento, tem a responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Relativamente à questão das orientações dadas pelo Governo, o que eu disse é que não havia orientações relativamente à aprovação de candidaturas, será de candidatura A ou candidatura B. E também disse que, no âmbito das minhas competências, quando Secretário de Estado do Planeamento integrado no Ministério da Presidência, não tenho a competência para ser eu a determinar qual é a política do Banco de Fomento. Contrariamente não. Exatamente, porque eu nunca disse o Governo. Eu falei sempre ou do Ministério da Presidência, em que estou inserido, ou de matérias sobre as quais eu não tenho possibilidade de me pronunciar, por razões evidentes que todos compreenderão. E, portanto, agora, uma questão são as orientações em termos de política, que obviamente essas existem e têm que existir para dar essa resposta, ou seja, sobre um diagnóstico de descapitalização, é preciso criar uns instrumentos para dar resposta a esses mesmos. Portanto, não a queria desiludir com a resposta, mas, de facto, relativamente a essa política, é determinada, sim, no Governo, mas não no âmbito das minhas competências, tendo naturalmente opinião sobre as mesmas. Referente à questão de ter havido o apoio de 40 milhões para uma única empresa, se é justo, e a questão das pequenas e médias empresas, eu não vou entrar aqui na questão se é 50%, se é 3%, se é 40%, que acho que é mais importante é perceber, por um lado, em termos absolutos, o investimento em concreto ao que se aplica e perceber se foi ou não devidamente atribuído, e, portanto, acho que essa também é a questão que motivou o conjunto de audições que foram solicitadas, mas, no que diz respeito ao apoio às empresas, nós não podemos ver um único instrumento. Eu volto a dizer, nós temos 1.300 milhões de euros. O Banco de Fomento tem a possibilidade, tem a disponibilidade, mas também tem, obviamente, a obrigação de, com este valor, dar resposta às necessidades da economia. Assim como há outros instrumentos financeiros que são e têm sido utilizados, nomeadamente ao nível dos programas operacionais setoriais e dos programas operacionais regionais. E, portanto, esses não deixaram de existir. Volto a dizer, o PRR não pode ser visto de forma isolada. E, portanto, temos, no que diz, depois que referiu, a questão das prioridades do PRR, que, no fundo, não estamos a dar a resposta às mesmas, e a necessidade de dar resposta ao setor produtivo. Eu volto a falar das agendas, é lá que estão as empresas, para além de estarem disseminadas por todo o território nacional, para além de ter academia, tem outra questão que eu não referi, é que tem empresas de diferentes dimensões e de diferentes áreas que estão integradas nestes mesmos consórcios. E, portanto, é uma forma muito clara de apoiar as empresas, sobretudo a pensar no futuro e na capacidade das mesmas de inovarem e de criarem também emprego de qualidade, que é tão importante para os nossos objetivos do Governo, naturalmente, e de Portugal. E não menos importante, porque eu referi no início a questão da resiliência, e a resiliência é determinante para, no fundo, das três dimensões do PRR, para que possamos ter maior capacidade no futuro, mediante novos embates, diria assim, que temos tido vários, com toda esta imprevisibilidade ao longo dos anos, e, portanto, temos de garantir a resiliência, a transição digital e a transição climática. E, no caso das empresas, basta ver o apoio à descarbonização da indústria, que cumpre, por um lado, a questão da resiliência, sobretudo com o acréscimo dos custos de energia que estamos a assistir, e que já era uma prioridade, maior prioridade, passou a ser, mas também com o objetivo da transição climática. E, portanto, há um conjunto alargado de apoios dentro do PRR que não se esgotam no Banco Português de Fomento. E, portanto, a forma de incentivar que o Governo pretende, como questionou, para intervir, nomeadamente às micro, às pequenas e às médias empresas, tem que ser visto no conjunto, volto a dizer, não do PRR. O PRR tem um conjunto de instrumentos a aplicar, mas de todos os instrumentos existentes
para dar resposta ao mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a prova dos 9 é relativamente simples. Se Mário Ferreira se pode candidatar para receber 40 milhões para construir e fazer cruzeiros no Ártico, é porque os produtos estão mal desenhados e os critérios também. Porque não há nenhum argumento, nenhuma razão e nenhum critério que explique que seja estrategicamente importante para o país ter cruzeiros no Ártico. Do ponto de vista ambiental é questionável, do ponto de vista da estrutura produtiva é muito questionável, não é uma pequena empresa, não é uma empresa que tenha um produto inovador e, portanto, alguma coisa se passa com o desenho de critérios que permitem este tipo de projeto ter este tipo de financiamento, independentemente de quem é a figura e do seu passado e, enfim, de todas as suas relações e, inclusive, envolvimento nos Malta Files e do facto de estar a ser investigado por fuga ao fisco, entre outros negócios. E essa é a responsabilidade do Governo. É da forma como desenha estes instrumentos e permite ou não que eles continuem sistematicamente e reiteradamente a insistir nos mesmos erros do passado. Porque foi este tipo de políticas que levou ao excesso de imobiliário, aos excessos do turismo, aos projetos megalómanos que depois nunca tiveram conclusão. Aliás, foi este tipo de visão que fez com que um fundo muito parecido ao Fundo de Recuperação e de Capitalização que agora foi criado, o FACE, tenha falido quase na sua totalidade. Mas isso, enfim, são perguntas e são responsabilidades que cabem ao Governo, não sei se assim diretamente, cheira-me que não, porque não parece sequer tenha desenhado estes instrumentos, ou que seja da sua competência direta, não percebo porque é que o chamaram assim, mas ainda assim é a responsabilidade do Governo. A pergunta mais importante que tenho que fazer, na verdade, é ao ex-ministro Cisa Vieira, porque foi o ex-ministro que andou de barco nos cruzeiros do empresário Mário Ferreira. E, portanto, é o ex-ministro que tem muito a explicar nas suas relações a este empresário, nas suas relações a Rui Moreira e nas relações entre Rui Moreira e Mário Ferreira, o ex-ministro da Economia e a Presidente da Comissão que avaliou estes investimentos. Mas tenho outras perguntas para lhe fazer, não sobre o Banco de Fomento, não sobre estes programas do Banco de Fomento, mas sobre um outro programa, que é o Programa Consolidar, que é um programa que se destina a fundos de capital de risco. Tem sido pouco falado, são 250 milhões, e era importante que se falasse disto pelo seguinte. O ex-ministro da Economia abriu este concurso durante 15 dias. E, portanto, os fundos de capital de risco tiveram 15 dias para concorrer, 4 dias antes das eleições. E, portanto, todo o período em que os fundos tiveram para concorrer foi um período muito curto, foi feito em apagão democrático, porque o Governo nem sequer estava em plena posse das suas funções. As regras dizem que, uma vez financiados, 30% do financiamento destes fundos de capital de risco tem que ser privado. E eu pergunto se no privado entram Vistos Gold e CIFID, porque CIFID é um benefício fiscal muito generoso, que faz com que os investidores privados investam em fundos de capital de risco porque conseguem receber tudo de volta em benefício de IRC. E, portanto, se o Governo abre um apoio a fundos de capital de risco, em que diz que 30% tem que ser privado, mas depois permite que 30% venham de CIFID, que no fundo é o Governo a financiar porque é um benefício fiscal, ou que venham de Vistos Gold, que é um programa especial feito pelo Governo, então o que está a dizer é que é 100% público. E gostaria de garantir que as regras não permitem isto. Uma outra questão é que os mesmos fundos de capital de risco que concorreram, quer dizer, que eu imagino que tenham concorrido, porque eu não os conheço, a este consolidar, são mais ou menos os mesmos que andaram a viver do CIFID ao longo dos últimos 6 ou 5 anos. Este mesmo CIFID que está a ser investigado pela IGF e pela AT por abusos, por dupla dedução, por, enfim, vários abusos que o CIFID abriu e que estão a ser investigados. E por isso, mais uma vez, o que eu pergunto é se o Consolidar não se prepara para ser outro fundo a fundo perdido, neste caso não é um pleonasmo, porque tem significados diferentes, mas outro financiamento a fundo perdido, a fundos de capital de risco incompetentes, que não dão provas de ter bons investimentos, que apenas sobrevivem porque andaram atrás de um benefício fiscal, sem nenhuma garantia de diversificação ou de investimentos produtivos na economia. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Secretário de Estado, para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Evidentemente que há questões que não posso responder, e como disse, quando refere de não sabe porque é que me convidaram, que me chamaram, acho que pelo menos algumas questões terei respondido naquelas que posso e que me estão dirigidas às minhas competências. Ainda assim, e dando-lhe razão, há aqui questões, nomeadamente, que colocou, para as quais a competência é claramente da tutela da economia. E, portanto, relativamente ao programa Consolidar e a questão do apoio ao capital de risco, são competências que foram atribuídas e que são desenhadas no âmbito do Banco de Fomento. Portanto, não poderei nem terei condições, poderia estar aqui a divagar horas, mas relativamente a isto não tenho, obviamente, condições. Não tenho condições, não é por desconhecimento, só é mesmo porque não está na competência. Portanto, volto a dizer, a estrutura de missão e naturalmente foi desenhado o PRR, distribui, ou não é distribui, assegura que há um conjunto de recursos que podem ser utilizados pelo Banco de Fomento, que tem um conjunto de prioridades, nomeadamente referiu aqui uma questão que é importante em todo o PRR, que é a questão de não danificar significativamente o meio ambiente, e, portanto, são avaliações que têm que ser feitas a todos os projetos, ou pelo menos têm que ter compensação relativamente ao impacto que possam ter, e, portanto, isso são critérios específicos do PRR. Agora, as medidas em concreto não são estabelecidas, não são criadas por nós, e, portanto, não tenho condições para responder à pergunta, e, portanto, não é fugir à questão, é mesmo, não o posso fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, terminada que está a primeira ronda, haverá uma segunda ronda, se os parlamentares assim entenderem. E, portanto, a segunda ronda será, digamos, sucessivamente colocadas questões por parlamentares, resposta conjunta depois do final do Sr. Secretário de Estado. Cabe ao PSD o primeiro conjunto de perguntas. Sr. Deputado Hugo Carneiro tem 3 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as suas respostas de há pouco. Fiquei sem perceber se nos vai mandar esses critérios, nem que seja as 18 páginas que tem. Isso tinha aí 18 páginas, não sei se nos puder mandar, é sempre a informação com que ficamos. Deixe-me dizer o seguinte, eu percebo que o Sr. Secretário de Estado tenha um problema quando nos responde às perguntas, que são as competências que tem. E, portanto, é pelas competências que tem que pode responder. Mas deixe-me lhe contar uma história que não tem a ver com a sua função na Secretaria de Estado, tem a ver com uma coisa transversal que respeita a Portugal, é que muitos dos problemas que nós tivemos no setor financeiro, nomeadamente no Banco Espírito Santo, resultaram não só pelas eventuais atividades criminosas que foram praticadas pelos sujeitos que lá estavam na altura, mas também porque as entidades que deviam fiscalizar, e depois farei o paralelo aqui com a questão do PRR, as entidades que deveriam fiscalizar, cada uma vivia dentro do seu galinheiro. E, portanto, eu tenho este meu galinheiro e tenho os ovos que tenho que guardar. Depois há outro que tem um galinheiro e tem os ovos que tem que guardar. E depois, aquilo que nós vimos a constatar é que deu os problemas que deu porque as pessoas falavam a mesma língua, supostamente o português, mas não se entendiam umas às outras. E, portanto, as coisas foram acontecendo. E sabe, no dia 25 de agosto deste ano, saiu uma notícia a dizer Portugal é o 5º país com mais irregularidades nos fundos europeus. Isto devia fazer suscitar um alarme. Se eu estivesse na sua função, e perdoar-me-á por me colocar nessa eventual situação, eu sairia desta audição e iria bater à porta do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e dizer Houston, we have a problem. É que às tantas precisamos mesmo de reforçar o controlo também sobre os critérios dos investimentos que estamos a fazer. Porque não chega a dizer que é o Banco de Fomento que define os critérios. Nós temos que saber se eles verdadeiramente são estratégicos e transformadores para Portugal. E o Sr. Secretário de Estado aí disse uma coisa que, se eu bem percebi, para mim será muito útil que possa aprofundar. Eu não tenho a competência, mas tenho uma opinião. Eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre esses critérios, se em algum momento teve que se pronunciar sobre eles. E uma segunda pergunta para terminar, ainda estou dentro do tempo, que tem que ver com o apoio eventual ou já realizado a uma empresa para além da Pluris, que entretanto ficou pelo caminho, como sabemos, que tem a ver com a DST e o negócio da EFASEC. Não sei se está por dentro do negócio ou não. Se não estiver por dentro do negócio,
poder-me-á responder dessa forma, mas pelo menos fica o alerta para se poder ir informar sobre o negócio. Não é para me responder, então, a essa questão, mas para que possa guardar melhor o galinheiro, se eventualmente ele dever ser guardado. Que é o quê? A DST irá fazer, ou já fez o favor ao Governo de comprar a EFASEC. E, supostamente, saíram notícias a dizer que eles poderiam ir buscar até, de todos os concursos e programas que existem, até 2,4 mil milhões de euros. Tanto é que tem um concorrente que iria tentar, de alguma forma, bloquear esta possibilidade. Ora, se 40 milhões para uma única empresa ligada ao setor do turismo para comprar barcos já é questionável porque não é verdadeiramente estratégico para o país, eu fico na dúvida se este investimento vier a acontecer ou se algum apoio substancial vier a ser dado a esta empresa, se isso também não deve ser fiscalizado e controlado pelo Governo. Claro que pode lavar as mãos que nem Pilatos e dizer eu não tenho nada a ver com isto. E eu respeito essa sua posição, tem a ver com as competências. E espero que o despacho já tenha sido publicado, não sei se já foi publicado ou não, o despacho de competências, mas se não foi, olha, pode pedir essa competência adicional, que é reforçar os seus poderes de fiscalização. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Carneiro. Sr. Deputado Costa, tem 3 minutos para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta audição demonstrou a importância também do Plano de Recuperação e Resiliência, da importância também dos fundos comunitários para as empresas, dos valores que aqui são colocados. Eu não gosto muito de comentar outras intervenções, mas não deixa de ser curioso que o único partido que propôs a audição do Sr. Secretário de Estado venha aqui dizer que se calhar não era a pessoa certa porque ele, afinal, não tem as competências certas para aqui questionar, depois fazendo perguntas que estão fora do requerimento sobre assuntos que não estão fora do requerimento, sabendo claramente que o Sr. Secretário de Estado não tem os dados para responder, apenas para fazer um vídeo sobre os temas, parecendo que é muito bonito, claramente, ou pode parecer bem, porque naturalmente não faz parte do requerimento e até estranho que o Sr. Presidente não tenha dado essa nota, que é bem além da matéria do requerimento, colocar perguntas sobre outros processos quando isto foi colocado sobre estas matérias. Por isso, dizer é natural que assim o seja, até porque, não entrando no debate das galinhas, expressão que não foi utilizada por mim, que foi utilizada por Sr. Deputado o Carneiro, dizer apenas uma questão muito simples. Não foi o Partido Socialista, nem qualquer outro grupo parlamentar, que chamou o Sr. Secretário de Estado. Nós aprovámos, por uma questão de transparência, a vinda do Sr. Secretário de Estado. O partido que propôs a vinda do Sr. Secretário de Estado faz uma meia-culpa dizendo que, afinal, o Sr. Secretário de Estado não tem as competências necessárias para inquirir sobre estas matérias. Por isso, é natural que assuma o erro que foi esta audição e desejo naturalmente da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a continuação de um bom trabalho ao Sr. Secretário de Estado, que certamente continuará a vir a esta Comissão sobre outras matérias e até para as audições regimentais com o Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Não tem indicação de que algum Sr. Deputado quer intervir na terceira ronda? Presumo que não. Portanto, será... Sim, afinal haverá uma terceira ronda. Não. Sr. Deputado Jorge Mendes, está-me a dizer que não, portanto não há nenhuma pedido de intervenção. E antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, quer dizer ao Sr. Deputado Costa o seguinte, referiu-se ao Sr. Presidente da Mesa, eu queria só dizer-lhe o seguinte, não, como referiu, deverá haver uma resposta. Se eu interrompesse cada senhor deputado, cada vez que sai fora do âmbito das audições, se calhar teria que interromper quase todas as intervenções. Portanto, cada partido fará a sua intervenção, cada deputado fará a sua intervenção, nos termos a que considera que é razoável fazê-lo e, portanto, não me compete a mim avaliar as intervenções de cada senhor deputado na Comissão. Sr. Secretário de Estado, será a sua, digamos, intervenção final e, portanto, dará as respostas que entender que deve dar. Muito bem. Muito obrigado, então. Agradecer as perguntas colocadas pelos senhores e as intervenções pelos senhores deputados. Aproveito já para agradecer todas, não só estas duas intervenções e que, naturalmente, independentemente do assunto, como é minha obrigação, mas também gosto, estarei sempre disponível para cá vir quando necessário. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Costa, invertendo, não houve propriamente uma questão e, portanto, diria que agradeço a intervenção feita. E relativamente ao Sr. Deputado o Carneiro, obviamente, relativamente às páginas, são 18 páginas, volto a dizer, que estão disponíveis de forma muito clara no site do Banco de Fomento, mas
obviamente que enviarei para a Comissão para que possa ser disponibilizado a todos os senhores deputados, que, sem qualquer problema, que o farei. Depois, relativamente à questão, não achei especialmente feliz a referência aos galinheiros, e sobretudo a comparação com um processo tão complexo, comparar com isto, acho que não é verdadeiramente adequado, até porque a natureza é totalmente diferente e não há aqui uma separação ou um fechar de olhos ou o que for, há toda a transparência. Eu volto a dizer, eu na minha intervenção inicial terminei precisamente a dizer que a estrutura de missão recuperar Portugal, essa sim na minha tutela, e sim já está publicada a delegação de competências, tem e não deixará de fazer, porque tem essa obrigação de acompanhar, supervisionar e realizar ações de controle a esta e a outras operações de PRR. Portanto, é uma competência, ninguém está aqui a afastar-se ou a deixar de se responsabilizar por todo o processo. O PRR, eu muitas vezes digo, e volto a dizer aqui, muitas vezes estamos aqui a falar de milhões, mas o mais importante é, para além naturalmente de cumprir, de serem adequados às necessidades, todos os financiamentos que são atribuídos, que eles tenham que ser atribuídos corretamente. E, portanto, essa é uma prioridade que todos temos que ter. E referiu aqui a questão dos fundos comunitários, aquilo que disse, é preciso ver o artigo, não se refere à realidade total, refere-se a episódios em concreto, mas mais importante que isso, Portugal sempre tem tido bons números relativamente, de facto, algumas, obviamente, há processos menos corretos, alguns com desconformidades, que não estamos a falar de crimes, estamos a falar de incorreções nos próprios financiamentos, mas Portugal tem dado bons exemplos disso e o PRR, para além daquilo que já existe em todos os programas operacionais e que todos já, de alguma forma, seja como beneficiários, seja como interessados, nem que seja só do ponto de vista de acompanhar, porque é nas nossas comunidades, nos nossos territórios, seja do outro lado, enquanto entidades que aprovam e que têm que tomar decisões, sabemos que se há área que é auditada, acompanhada, é precisamente a dos fundos comunitários. No caso do PRR, isso ainda cresce, porque criámos uma comissão de auditoria e controle, que acompanha todo o processo, que em breves dias também emitirá um relatório precisamente sobre o segundo pedido de desembolso, que há pouco referi, que teremos que submeter até ao final deste mês, de setembro, portanto, ao final do terceiro trimestre, e, portanto, temos um conjunto muito alargado de verificações, de controle e auditoria. Se teremos problemas no futuro, certamente, como em tudo o que é normal, é porque temos estes mecanismos para assegurar que as coisas correm bem. Relativamente à DSTF, a SEC, não tem minimamente a ver nem com o pedido desta audição, nem com as minhas competências, e, portanto, perguntou se eu tinha, quando eu referi que tenho opinião, eu acho que o Sr. Deputado, como pessoa interessada, tal como eu sou e todos somos aqui nesta sala, teremos opinião sobre os mais diversos temas. E, portanto, isso é normal. Outra coisa é a minha competência, e, portanto, eu não gosto de meter a foice em seara alheia, não posso, não devo, e não faz qualquer sentido, e compreenderá isso, e, portanto, falo aqui dos temas para os quais até alarguei em relação à audição, falei de outros temas, mas que estão na minha competência, e, portanto, é nesse sentido que aqui estou, e, mais uma vez, termino disponibilizando para cá estar presente, foi com muito gosto que aqui estive. Muito obrigado. Concluída que está esta audição, Sr. Secretário de Estado, obrigado pela sua presença nesta comissão e estará cá durante os próximos 4 anos, ou 2 anos, ou 3 anos, ou o que for, o tempo em que já cá estivermos todos. Eu digo isto sem qualquer tipo de intenção, digo isto que é mesmo assim, a vida é mesmo assim. E, portanto, vejo o seu otimismo em relação aos fundos, espero bem que isso assim seja, que é bom para o país. Obrigado.